Saudações, ó, meus queridos e amados bastiões. Tudo bem? E aí, como estamos? Mais um dia de luta, de batalha, sexta-feira, né? Aí é quando o Titio sempre faz a brincadeira do Gun Funny House, que eu estou a fim de, vou tomar uma para relaxar, vou, me dar bem aqui, vou me divertir. Tem que arrumar um jeito de se divertir gastando pouco, de preferência o mínimo, que a situação está complicada. Depois que inventaram tá ruim, nunca mais ficou bom. Brincadeiras à parte, está tudo muito bom, gente. Tendo saúde, o resto a gente corre atrás. Isso é que faz toda uma diferença. O que nós temos para falar hoje? Deixa eu olhar aqui no meu computador, vou consultar minha bola de cristal. Não, hoje, investimento, sexta-feira, papo de din-din. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa, estamos na semana 7 sobre investimento, já conversamos sobre alguns ali de uma forma um pouco mais detalhada, e hoje nós vamos falar sobre a importância da diversificação, a ideia do não coloque todos os ovos na mesma cesta, né? Um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Se cair, quebrar, o prejuízo é menor, entendeu? E ganhar na média. Sempre a ideia é você ter isso como conceito e importância da diversificação do negócio. Isso aqui deu mais. Mas se eu tivesse investido o dinheiro todo nisso aqui, mas pode ser um capital que tem um pequeno risco, ou um risco médio, e você poderia perder. E aí essa perda, ou muitas das vezes não é a perda, mas é o deixar de ganhar mais, faz com que você não perca o foco e continue valorizando o teu dinheiro. E sempre com o seguinte conceito: por que eu vou guardar dinheiro? Eu vou guardar dinheiro para, inicialmente, aquele momento em que eu faltar para a minha família. Eu quero deixar para os meus parentes lembranças e boas lembranças. Eu não quero deixar problemas. Então, a ideia de investir, economizar para ter um patrimônio guardadinho é importantíssimo. E aí, gente, nós vamos entender que o objetivo disso é reduzir o quê? Os riscos e você aumentar a estabilidade da tua carteira de investimento. Esse é o interessante. Você bota um pouquinho em cada lugar e senta e fica observando. E aí, o que você vai analisar com isso? Você vai observar o mitigar dos riscos específicos. Botou o dinheiro aqui, aí deu um problema, foi tudo embora. Diversifica. Ou desvalorizou muito. E aí você vai observar que você vai ter uma otimização desse teu retorno financeiro a médio e longo prazo muito maior. Não pensa a curto prazo quando fala em investimento, não. Pensa a médio e longo prazo. Você vai ter aí a redução dessa volatilidade, que é uma coisa que faz toda uma diferença, e você estará certamente, por conta dessa diversificação, você estará protegido contra os imprevistos do mercado, que às vezes acontece. É como as pessoas fazem uma brincadeira hoje em dia que dizem assim: olha, é difícil, mas acontece com frequência. Se é difícil, não acontece com frequência. E aí a diversificação entre as classes de ativos, renda fixa, aí você vai falar Tesouro Direto, Selic, IPCA, pré-fixado, CDB, LCI, LCA. Isso vai gerar ali uma baixa volatilidade, te dá uma maior segurança e uma maior previsibilidade. É ideal para uma reserva de emergência e tal, não sei o quê. Bota um pouquinho ali. Uma renda variável, ações, fundos imobiliários, criptomoeda. Vamos lá, Titio sempre fala isso sobre criptomoeda.
A criptomoeda no Brasil, até o presente momento, não tem legislação. Então, se der algum problema, você não tem onde reclamar, judicialmente falando. Então, a criptomoeda é um investimento bem mais arrojado. Se você chegar e falar, Arnaldo, você me recomenda investir em criptomoeda, os bitcoins e tal? Eu não. Eu não invisto. Eu não vejo segurança jurídica para isso. Mas se ainda assim você quiser investir, o conselho que eu te dou, não coloque mais do que 10% do valor que você receba, que você tenha para investir, não coloque mais do que 10% nisso. Eu não colocaria 5%, mas cada qual com seu cada qual. Tem o maior risco. Se o risco é maior, a taxa de juros, o retorno também é maior. E o crescimento a longo prazo, ele é bem mais significativo. E aí, você entender ali os fundos de investimento, né, o multimercado, as ações, né, o câmbio, de um modo geral, você diversificar, né, com uma visão empresarial bem mais voltada para uma realidade, faz toda uma diferença. E aí, gente, você usar de acesso a mercados, estudar os mercados antes de investir. Estuda ou procura alguém que tenha o devido conhecimento, procura alguém ali que seja um analista na área de investimentos que possa te recomendar uma melhor proposta. E sempre variando os valores, né? Um pouquinho em cada lugar, para que você possa ter segurança, que é o mais importante. Quando você fala ali nessa diversificação dentro das classes, é você se utilizar de títulos diferentes com prazos próximos para que você possa fazer uma análise, de preferência com bancos distintos, tá? E que sejam investimentos que tenham ali o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Isso é uma estratégia muito importante. Quando você falar em renda variável, você vai diversificar também. Isso você vai fazer entre empresas, setores. Você vai incluir, se possível for, se for comércio local, não coloque muito nenhum determinado investimento de um comércio local X, porque pode ter algum problema, se for alguma coisa que tenha um problema de safra, você pode perder seu dinheiro, entendeu? E, como sempre, evitar a concentração em únicos setores ou em únicos modelos de ativos, vamos dizer assim. E aí, com esse entendimento, a gente gera o conceito ali do perfil de risco e da estratégia diversificada, que é você estar bem na foto com todo mundo. Você pode até deixar de ganhar um pouco, mas você não vai perder. É diferente. E aí o investidor conservador ele vai ter uma alta alocação em renda fixa e uma segurança e uma estabilidade bem maior como foco, como prioridade. Diferentemente de um investidor moderado, que ele vai pedir um equilíbrio entre a segurança e o retorno. O cara moderado ele é um pouquinho mais arrojado, vamos dizer. E aí ele vai querer correr um pouquinho mais de riscos. Se você conhecer o produto, se você conhecer os riscos, você pode correr. Porque o risco programado, até a perda calculada, e normalmente ela não vai te dar um prejuízo maior, desde que você conheça bem o seu produto. E aí você vai misturar ali alguma coisa de renda fixa com o mercado de ações e fundos, uma coisa mais para médio e longo prazo, ela realmente vai mostrar para você uma situação um pouco mais tranquila. E quando você falar de investidor ou se comportar como um investidor arrojado, o foco é o crescimento e o risco calculado. É isso que você tem que ter. E a maior alocação em ações e fundos de maior risco são
as prioridades, sabendo que isso tudo pode ir embora num piscar de olhos. Imaginou? Piscou o olho, acabou. Eu não sou favorável, mas entendo os mais arrojados e respeito. Mas a ideia é o quê? É uma carteira balanceada. Você ajustar essas proporções ali, curto prazo, longo prazo, o que eu vou botar, o que é de alto risco, o que é de baixo risco. Eu quero mais segurança, eu acho que tem que pensar mais na segurança. E aí você vai ajustar a, a proporção desse ativo periodicamente. Toda hora você vai lá e, estou percebendo que isso aqui tá mais tranquilo. O arrojado está um pouco mais tranquilo. Então, eu vou tirar um pouquinho mais do renda fixa e vou botar aqui. Ou pode ser o contrário. Pô, o arrojado está meio complicado. Vou tirar dali e vou puxar para cá para o renda fixa, que vai me dar mais tranquilidade. E sempre tendo a ideia de que você poderá, a qualquer momento, voltar para uma estratégia inicial, para você conservar os ganhos. E aí, por que fazer isso? Para você manter o perfil de risco dentro de um parâmetro que ele não extrapole e não te prejudique. Você realizar lucros e comprar na baixa é uma boa. Pesquisa o mercado antes de entrar. Não faz assim, eu vou botar tanto aqui agora. Não, 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 não. Antes de investir, leva aí uns 20 dias, um mês, olhando o mercado. Isso aqui está assim, isso aqui está assado. Deixa eu observar isso bem. Você vai entender que a médio e longo prazo você vai ter um retorno muito maior e melhor. E quando é que você vai fazer esses reajustes? Você vai fazer isso periodicamente, seja anualmente ou semestralmente, que normalmente são os melhores prazos para você fazer isso, a respeito de investimentos. E quando acontecer de ter um desvio de pelo menos 5% do valor para menos, é hora da gente levantar a cabeça e, opa, peraí, tem alguma coisa de equivocado aqui. Eu preciso mexer nessa dinâmica. Isso aqui não está legal. Sempre, não esqueçam, diversificar é proteger e potencializar. Isso é certo, não tenha dúvida. Isso reduz as perdas e melhora os retornos, além de trazer uma maior segurança. Com isso, nós concluímos que isso é um processo ativo e não é um passo único, é uma mudança constante. Por quê? Porque o mercado financeiro, o mercado de investimentos, ele é muito constante e intenso. Com isso, investir dá trabalho? Dá. Eu queria alguma coisa que eu botasse o dinheiro lá e não me preocupasse com ele. É igual política. Você botar o político lá e deixar, vai dar problema. Você tem que pensar na situação, rever conceitos, sempre, entendeu? Semana 7 de investimento. Estamos chegando ao final do nosso bate-papo semanal aí sobre. Primeiro falamos sobre endividamento, endividamento, educação financeira, empreendedorismo e investimentos. Estamos chegando ao final da semana 7 de investimento. Semana que vem, semana 8, a outra 9, a outra 10 e acabou. Teremos algumas outras promoções a respeito disso, mas é uma conversa para um outro pôr do sol. E lembrando que no mês de outubro começamos com os nossos podcasts. Vamos dar uma remodulada ali. Nos podcasts, nós estaremos falando sobre educação financeira, sobre empreendedorismo, sobre endividamento, sobre financiamento, também sobre investimento. O papo que a gente sempre leva. Só que agora nós teremos essa conversa com outras pessoas. Entendeu? Essa conversa será com outras pessoas. Não mais um monólogo com o titio Arnaldo. Ok? Gente, um beijão, um bom final de semana.
curtam, aproveitem com moderação. Tudo tem que ter limite. Ok, gente? Um beijão, até segunda-feira. Continuando falando sobre política segunda-feira. Espero que tenhamos melhores notícias. Um abraço, gente. Tchau, tchau.